A maneira como você escolhe ver o mundo cria um mundo que você vê. As coisas que nós conquistamos aí na vida, ou quão bem, quanto de sucesso nós temos, está muito relacionado ali a como nós norteamos os nossos pensamentos e a nossa atitude mental positiva. É sobre isso que eu quero trazer aqui essas reflexões do livro ali de Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Tem outros vídeos aqui no canal de outros livros de Napoleão Hill também, Mais Esperto que o Diabo, Chave Mestra da Riqueza, 16 Leis do Sucesso. E o que eu reparei no fundo é que todos eles têm um pouco desse teor mental, né? Abordam um pouco dessa questão justamente de mentalidade, dessa ideia de que nós somos muito mais do que um corpo físico, né? Nós somos uma mente em um corpo. Então, e essa mente, né, justamente composta aí por poderes gigantescos, é sobre isso que ele trata aí no livro, duais inclusive, né, visíveis e não visíveis, né, invisíveis, e é tratado aí no livro. Gente, tem até uma frase de Abraham Lincoln que tá no livro, né, que eu gosto bastante também, que fala o seguinte: observei que as pessoas são quase tão felizes quanto as suas mentes decidem, ou seja, o poder da mente, né, sobre a sua vida de modo geral, o seu estado de espírito. E aí eu quero fazer um parênteses para uma parte ali gigantesca da mente que nunca dorme, que é conhecida como mente subconsciente, né? E que influencia completamente ali as nossas decisões. Então imagina, por exemplo, que você está tentando decidir entre duas opções de carreira. Por exemplo, né, eu vim morar aqui em Portugal e eu posso decidir em continuar trabalhando no meio acadêmico, migrar de repente ali para o mercado de trabalho tradicional ou de repente virar empresária. Enfim, acontece, gente, que a nossa mente consciente, ela tá sempre analisando ali informações tangíveis, né, como o salário, a localização, os benefícios e etc, né? Você tá pensando os prós e os contras de cada opção de maneira mais lógica e racional. Então, esse é o aspecto da mente ali que lida com tomada de decisão consciente e racional. Mas, né, enquanto você está conscientemente analisando essas opções, a sua mente subconsciente ela vai estar influenciando essas decisões de maneira não tão evidentes. Então, por exemplo, né, as suas experiências passadas é um fato, né? Se você teve experiências negativas ali no ambiente de trabalho, né, num trabalho anterior, a sua mente subconsciente ela pode criar uma certa aversão inconsciente a determinados tipos de ambientes, setores ali, afeta, né, as suas preferências. Outra questão, né, crenças limitantes. Então, se você tem uma crença subconsciente de que não é digno de sucesso ou de que você não pode alcançar determinados objetivos profissionais, enfim, a sua escolha de carreira, mesmo que você não esteja consciente disso, vai ser afetada, né? A sua autoimagem negativa vai acabar afetando. Questões de padrões de comportamento aprendido também, né? Se ao longo da sua vida você foi condicionado para seguir determinados padrões de carreira devido à expectativa familiar, social, cultural, a sua mente subconsciente ela também pode ser direcionada inconscientemente para direções ali que alinham a esses padrões que você tem. Questões de emoção, né, mal resolvida, medo do fracasso, receio de enfrentar alguns tipos de desafios. Por exemplo, se tornar ali um empresário, né? Você pode ter medo de fracassar ou abrir um canal no YouTube, enfim. Tudo isso pode influenciar a tua decisão e é sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? No poder, o poder que a mente, tanto consciente quanto subconsciente, tem sobre a tua vida de modo geral. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, mostra, né, como essa questão da nossa mente subconsciente está atuando ali o tempo todo como um fator invisível que molda, de modo geral, as nossas preferências e as nossas decisões. Nesse caso de carreira, mas é para qualquer aspecto da nossa vida. E aí, gente, no livro, né, de Napoleão Hill, ele destaca justamente essa questão, a mente como um talismã invisível mesmo, sendo que a atitude mental positiva está gravada de um lado, ele chama lá, né, AMP, então atitude mental positiva, e a AMN, atitude mental negativa, tá ali gravadinha do outro lado. Então vai representar duas forças muito poderosas
tanto representando o lado positivo quanto negativo, tá? Então, o AMP, que ele chama, né, o atitude mental positiva, ele vai possui, né, ali um poder para poder atrair o que é bom, o que é belo. Já o negativo vai repelir tudo, né, vai repelir tudo isso daí. E tem muitos exemplos, histórias inspiradoras no livro, ele bate bastante nessa tecla mesmo, reforça muito esse conceito. Então, o Napoleão Hill, ele traz esses autos questionamentos, né, incentivando mesmo a reflexão sobre como a gente tem que desenvolver uma atitude mental correta, uma atitude mental positiva. E aí uma sugestão prática que ele coloca é manter a nossa mente focada nas coisas que nós desejamos, né? Então, o Napoleão, ele sempre traz um pouco dessa reflexão, né, de como cada adversidade traz consigo o benefício ali, a semente de um benefício equivalente ou até maior, né, para aqueles que adotam essa atitude mental positiva, ou seja, transformam os desafios em oportunidade. Então ele reforça como ter uma atitude mental positiva acaba atraindo boa sorte, incentivando esse desenvolvimento de bons hábitos. Ele coloca até um exemplo de Henry Ford, que foi citado ali, como uma pessoa que aplicou de fato essa atitude mental positiva na vida. Então, o que aconteceu na história de Henry Ford? Ele, mesmo impossibilitado aparentemente ali de criar um motor V8, né, com 8 cilindros, enfim, com bloco único, ele explica lá, ele incentivou o tempo inteiro ali os seus engenheiros a continuar trabalhando independentemente do tempo necessário. E aí os engenheiros ficavam questionando ele diversas vezes, né? Depois de um ano ainda estavam tentando, fracassando e falavam que era impossível, né? E Henry Ford só continuava, falava, não, continua. E aí teve, né, o sucesso no fim, um carro bem sucedido que colocou a empresa assim à frente da concorrente em um espaço, né, muito grande. Então essa história vai demonstrar como que um homem ele supera esses obstáculos, né, que são aparentemente impossíveis, quando ele transforma um desafio em realização notável, né, usando esse poder de acreditar, de manter uma mente firme, positiva, mesmo que, né, tudo não pareça que vá dar certo, enfim, que os seus olhos enxerguem pela visão mundana ali, mas que a sua mente seja fixada na fé de fato. Então, gente, essa questão do Henry Ford demonstra justamente como ele usou essa atitude mental positiva para poder moldar o futuro dele, como nós temos que fazer a mesma coisa nas nossas jornadas, né? Trazer para nossa realidade essa possibilidade do improvável acontecer por meio dessa atitude mental positiva. E uma dica, gente, que eu busco usar bastante ali no meu dia a dia, em termos de ficar atento, né? Ou prestar atenção nas palavras que eu tô usando no meu dia a dia. Que tipo de palavra você usa no seu dia a dia? Porque elas vão ser como uma bússola mesmo, que vai estar determinando ali a direção que você vai estar seguindo, né? Se é contra ou a favor do seu objetivo. Então, quando a gente se pega, por exemplo, com emoções negativas, raiva, ressentimento, isso vai drenando a nossa energia, né? Impede que a gente avance ali para poder criar mudanças positivas nas nossas vidas. Então, são todos obstáculos mentais, né? Como sentimento negativo, hábitos indesejáveis de modo geral, preconceitos, enfim, que podem acabar prejudicando os nossos pensamentos e nos aprisionando ali em padrões mentais, assim, de fato, muito prejudiciais. Então, a gente precisa enfrentar essa barreira, fazer uma autoanálise, avaliar se os nossos pensamentos são positivos, saudáveis e orientados ali para o sucesso. É basicamente isso que o livro trata, né? A proposta é transformar a atitude mental negativa em atitude mental positiva, eliminando essas, ele chama, né, teias de aranhas mentais que limitam o nosso potencial. Então, gente, parar de acreditar no que você acha que é verdade e começar a acreditar no que você realmente quer. Eu acho que essa é a virada de chave, assim. No fim, assim, a mensagem principal que Napoleão Hill traz aqui, e trata também em muitos livros dele, é basicamente de que o que a mente do homem pode acreditar, ela pode alcançar. Nesse livro, ele bate bastante na tecla da atitude mental positiva, né? Como uma autossugestão e etc. Mas é um automotivador ali para o sucesso, né? Quando isso se torna parte
parte de você, você acaba se atrevendo a ter mais metas, né? Metas mais elevadas, no caso. É um livro muito bom. Eu achei, assim, um pouquinho repetitivo quanto a essa questão. Talvez seja uma questão proposital, até para que o leitor fixe mesmo essa ideia, para poder entender mesmo como moldar positivamente a mente, né? Subconsciente, enfim, para desenvolver de fato uma atitude mental positiva, perseguir os objetivos definidos, né, com mais eficácia. Mas é um livro assim que compensa demais mesmo você ler. Eu adoro Napoleão Hill, então se você também gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí, vai lá nos outros vídeos para você poder assistir, que os seus dias sejam repletos de uma atitude mental positiva, não aquela positividade tóxica, mas uma positividade baseada de fato na fé. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.